Chapter 1 Berços cósmicos de luz. Neste exato momento, em algum canto distante da nossa galáxia, uma nuvem gigantesca de gás flutua em silêncio absoluto. Ela é tão grande que a luz levaria anos para atravessá-la de um lado ao outro. Essa nuvem tem um nome bonito. Os astrônomos a chamam de nebulosa. E é dentro dela que as estrelas nascem. Imagine que você está flutuando no meio dessa nuvem. Ao seu redor, tudo é escuro e silencioso. Pequenos grãos de poeira passam devagar, como flocos de neve em câmera lenta. O gás que te envolve é feito principalmente de hidrogênio, o elemento mais simples e mais antigo do universo. Ele existe desde os primeiros minutos após o nascimento do cosmos. E aqui, nesta nuvem calma, ele espera pacientemente para se transformar em algo extraordinário. A nebulosa é fria. Muito fria. Centenas de graus abaixo de zero. Nessa escuridão gelada, nada parece acontecer. Mas a gravidade, essa força invisível que mantém seus pés no chão, está trabalhando em silêncio. Ela puxa cada partícula de gás em direção ao centro da nuvem. Devagar. Muito devagar. Tão devagar que seriam necessários milhares de anos para notar qualquer mudança. Aos poucos, o centro da nuvem fica um pouco mais denso. Um pouco mais pesado. E quanto mais pesado ele fica, mais forte se torna a gravidade ali. É como uma bola de neve rolando ladeira abaixo, que cresce e ganha velocidade sozinha. Cada partícula que se junta atrai mais partículas. E assim, a nuvem começa a colapsar sobre si mesma. Enquanto o gás se comprime, algo interessante acontece. Ele esquenta. Pense em como suas mãos ficam quentes quando você as esfrega uma contra a outra. Quando bilhões e bilhões de partículas de gás são empurradas para o mesmo lugar, a temperatura sobe. O centro da nuvem, que antes era gelado, agora começa a brilhar com um calor suave. Os astrônomos chamam esse aglomerado quente de protoestrela. Ainda não é uma estrela de verdade, mas é o começo de uma. Imagine que você está observando essa protoestrela de longe. Ela brilha com uma luz avermelhada e tímida, como uma brasa em uma fogueira quase apagada. Ao redor dela, um disco de gás e poeira gira lentamente, como água descendo por um ralo em câmera lenta. Desse disco, no futuro, poderão nascer planetas. Talvez até planetas com oceanos e florestas. Mas isso é uma história para outro momento. Por enquanto, a protoestrela continua crescendo. Mais gás cai sobre ela. A temperatura no centro sobe cada vez mais. Milhares de graus. Dezenas de milhares. A pressão se torna imensa. A nuvem que antes era fria e escura agora abriga algo quente e luminoso, como uma semente de luz plantada na escuridão do espaço. Esse processo todo leva milhões de anos. Não há pressa no universo. Cada estrela que você vê no céu à noite nasceu assim, devagar, em silêncio, dentro de uma nuvem de gás em algum canto da galáxia. Bilhões de estrelas, cada uma com sua própria nuvem, sua própria história. E a nossa protoestrela continua a se aquecer, cada vez mais, se aproximando de um momento especial. Um momento em que a temperatura e a pressão serão tão intensas que algo novo vai acontecer no seu coração. Algo que vai transformá-la, finalmente, em uma estrela de verdade. Chapter 2 O despertar da fornalha estelar. Agora, imagine que você está flutuando no espaço, bem no centro daquela nuvem enorme que começou a se contrair. Tudo ao redor é escuro e silencioso. Mas algo está mudando, devagar, bem devagar. Você sente um calor suave, como o primeiro raio de sol numa manhã de inverno.
Esse calor vem do coração da nuvem, que está ficando cada vez mais quente. A gravidade continua fazendo seu trabalho paciente. Ela puxa a matéria para dentro, para o centro. E quanto mais matéria se acumula, maior fica a pressão. É como apertar uma bola de neve entre as mãos. Quanto mais você aperta, mais densa ela fica. Só que aqui, a escala é incomparável. Estamos falando de uma quantidade de gás tão grande que caberia milhões de terras dentro dela. Esse centro quente denso tem um nome. Os astrônomos o chamam de protoestrela. Ainda não é uma estrela de verdade. É como uma semente que foi plantada, mas ainda não brotou. A protoestrela brilha com um calor fraco, alimentada apenas pela energia da queda do gás sobre ela. Mas no seu interior, a temperatura continua subindo. 100.000 graus. 1 milhão de graus. 10 milhões de graus. E então, algo extraordinário acontece. Algo que só ocorre quando a temperatura e a pressão atingem níveis que não existem em nenhum lugar da Terra. Os átomos de hidrogênio, os menores e mais simples átomos do universo, começam a se juntar. Dois átomos se aproximam tanto, com tanta força, que se fundem em um só. E dessa união nasce um átomo de hélio. Esse processo se chama fusão nuclear. E cada vez que dois átomos de hidrogênio se fundem, uma pequena quantidade de energia é liberada. Pode parecer pouco, mas lembre-se de que isso está acontecendo bilhões e bilhões de vezes a cada segundo. A energia somada é imensa. É essa energia que faz a estrela brilhar. Imagine que você está segurando uma vela que acabou de ser acesa numa noite calma. Aquela chama pequena e constante. Agora imagine essa chama multiplicada por um número tão grande que não cabe em nenhuma calculadora. Essa é a fornalha que acaba de despertar no coração da nuvem. A partir desse momento, a protoestrela se torna uma estrela de verdade. Ela encontra um equilíbrio. A gravidade continua puxando tudo para dentro, tentando comprimir a estrela ainda mais. Mas agora, a energia da fusão empurra para fora, como um sopro quente constante. Essas duas forças se equilibram, como duas mãos que se apoiam uma na outra. Nenhuma vence, nem a outra. E nesse equilíbrio, a estrela pode brilhar por milhões, ou até bilhões de anos. É curioso pensar que algo tão violento, a fusão de átomos sob pressão extrema, resulte em algo tão sereno visto de longe. Uma estrela no céu noturno parece tão quieta, tão tranquila. Apenas um pontinho de luz que pisca suavemente. Mas lá dentro, no seu núcleo, uma fornalha arde sem parar, transformando hidrogênio em hélio, segundo após segundo, numa paciência cósmica que dura mais do que qualquer coisa que conhecemos. E assim, uma nova estrela nasceu. Nasceu do gás, da poeira, da gravidade e do calor, nasceu em silêncio, no meio da escuridão, e agora ilumina o espaço ao seu redor com uma luz suave e constante, como uma lanterna acesa numa noite muito longa. Chapter 3 – A Dança da Fusão. Essa fusão nuclear é o que mantém a estrela brilhando por bilhões de anos. É uma dança constante entre a gravidade, que tenta esmagar a estrela, e a pressão da radiação, que tenta expandi-la. Um equilíbrio delicado e belo. Imagine que você está flutuando, suavemente, em direção ao coração de uma estrela. À medida que se aproxima do centro, tudo ao redor brilha com uma luz quente dourada. Aqui, no núcleo, a temperatura chega a 15 milhões de graus. É um calor tão intenso que os átomos de hidrogênio não conseguem mais manter distância uns dos outros. Eles se aproximam, se tocam, e então se unem. Esse encontro entre átomos é a fusão nuclear. 4 átomos de hidrogênio,
os menores e mais simples que existem, se juntam para formar um único átomo de hélio. E nesse processo, algo curioso acontece. O átomo de hélio que nasce é um pouquinho mais leve do que os 4 átomos de hidrogênio que o criaram. Essa pequena diferença de peso se transforma em energia. Uma energia imensa, que se espalha como luz e calor. É assim que o Sol brilha. Não é fogo. Não é combustão. É algo muito mais profundo. A cada segundo, o Sol transforma cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. E a cada segundo, cerca de 4 milhões de toneladas de matéria se convertem em energia pura. Parece muito, mas o Sol é tão grande que pode continuar fazendo isso por bilhões de anos sem se esgotar. Agora, pense nesse equilíbrio. A gravidade puxa tudo para dentro, tentando comprimir a estrela em um ponto cada vez menor. Mas a energia liberada pela fusão empurra para fora, como uma respiração lenta e constante. A estrela não colapsa porque a fusão a sustenta. E a fusão não dispersa a estrela porque a gravidade a mantém unida. Uma força precisa da outra. Elas dançam juntas, em harmonia, por eras inteiras. Imagine que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu. O sol está se pondo no horizonte, pintando as nuvens de laranja e rosa. Toda aquela luz que aquece seu rosto viajou desde o núcleo do Sol, onde nasceu como energia de fusão. Mas essa viagem não foi rápida. A luz leva apenas 8 minutos para ir do Sol até a Terra, mas antes disso, ela passou milhares de anos tentando sair do interior da estrela. Cada partícula de luz nasce no centro e vai sendo absorvida e reemitida, aos poucos, camada por camada, até finalmente alcançar a superfície e escapar para o espaço. Esse equilíbrio é o que mantém a estrela viva. Enquanto houver hidrogênio para fundir, a estrela continuará brilhando. Continuará aquecendo o espaço ao seu redor. Continuará sendo um farol na imensidão escura do universo. Imagine que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu noturno. Cada pontinho de luz que você vê é uma estrela onde esse mesmo processo está acontecendo agora. Fusão. Átomos se unindo. Energia nascendo. Luz viajando pelo vazio até chegar aos seus olhos. Algumas dessas luzes começaram sua viagem há centenas de anos. Outras, há milhares. E mesmo assim, ainda brilham para você, neste momento. O nosso Sol passou por esse mesmo despertar, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Um dia, em algum canto de uma nebulosa antiga, a temperatura no seu núcleo alcançou aquele número mágico. A fusão começou. E desde então, ele não parou. Cada manhã que amanhece, cada dia quente de verão, cada pôr do sol dourado, tudo isso existe porque átomos de hidrogênio continuam se fundindo, lá no centro do Sol, em silêncio. A estrela agora brilha com firmeza. Sua luz é constante, suave, confiável. O momento mais dramático de seu nascimento já passou, e o que resta é uma calma profunda. Uma chama que arde sem pressa, sem barulho, apenas existindo. Brilhando. Aquecendo. Transformando o simples em algo luminoso. Chapter 4. Uma vida de equilíbrio. Durante a maior parte de sua existência, uma estrela vive em paz. Pode parecer estranho dizer isso sobre algo tão imenso e poderoso, mas é exatamente assim. Depois de todo o tumulto do nascimento, depois da compressão e do aquecimento, a estrela encontra um ponto de calma. Um equilíbrio perfeito se estabelece entre duas forças enormes, e ali ela permanece, tranquila, por muito, muito tempo. De um lado, existe a gravidade.
Aquela mesma força que reuniu a poeira e o gás no início continua puxando tudo para dentro, tentando comprimir a estrela ainda mais. É uma força paciente e constante, que nunca descansa. De outro lado, existe a energia da fusão nuclear, empurrando tudo para fora, como o calor de uma fogueira que afasta o frio. Essas duas forças se encontram no meio do caminho e se equilibram. Nenhuma delas vence. Nenhuma delas perde. Elas simplesmente coexistem, mantendo a estrela exatamente do tamanho que ela precisa ser. Imagine que você está flutuando no espaço, a uma distância segura de uma estrela como o nosso Sol. Você veria uma esfera de luz dourada, suave e constante. Sem tremores, sem explosões, sem mudanças bruscas. Apenas um brilho contínuo, como uma vela que nunca se apaga. Essa luz viaja pelo espaço em todas as direções, aquecendo tudo ao seu redor com uma gentileza silenciosa. É curioso pensar que algo tão grandioso possa ser tão estável. O Sol, por exemplo, brilha dessa mesma maneira há cerca de 4 bilhões e meio de anos. E continuará brilhando por outros 5 bilhões. Para nós, que vivemos algumas décadas, é quase impossível imaginar esse tempo todo. Mas para uma estrela, é simplesmente a vida cotidiana. Cada segundo, milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em hélio no seu núcleo. Uma quantidade enorme de energia é liberada, e essa energia sobe lentamente até a superfície, onde se transforma na luz e no calor que conhecemos. Esse processo é tão regular, tão previsível, que a estrela quase não muda durante bilhões de anos. A temperatura na sua superfície permanece a mesma. O seu tamanho permanece o mesmo. O seu brilho permanece o mesmo. É como o ritmo de uma respiração profunda e tranquila. Para dentro, para fora. Gravidade, energia. Compressão, expansão. Um ritmo que se repete sem pressa, sem esforço. Imagine agora que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu noturno. Cada pontinho de luz que você vê é uma estrela vivendo esse mesmo equilíbrio. Algumas são maiores que o Sol. Outras são menores. Algumas brilham com uma luz azulada, outras com um tom alaranjado. Mas todas elas, neste momento, estão respirando essa mesma dança silenciosa entre a gravidade e a energia. É graças a esse equilíbrio que a vida na Terra é possível. O Sol nos aquece com uma constância admirável. Nem de mais, nem de menos. A quantidade certa de luz para que as plantas cresçam, para que a água flua, para que nós existamos. Tudo isso porque, no coração da nossa estrela, duas forças imensas encontraram a paz uma com a outra. E assim a estrela segue, brilhando calmamente no escuro do espaço. Sem pressa de mudar. Sem vontade de ser outra coisa. Apenas existindo, irradiando sua luz com a serenidade de quem sabe que ainda tem muito tempo pela frente. Um farol dourado na imensidão, paciente e constante como o próprio universo. Chapter 5 – A evolução silenciosa. Existe algo de muito bonito na forma como as estrelas mudam. Não é uma mudança brusca, como uma tempestade que chega de repente. É algo mais parecido com o envelhecer de uma árvore. Lento. Silencioso. Quase invisível, a não ser que você observe com muita paciência. Durante bilhões de anos, a estrela viveu em equilíbrio. O hidrogênio em seu núcleo se fundia em hélio, liberando energia, mantendo tudo estável. Mas nenhuma reserva dura para sempre. Aos poucos, o hidrogênio no coração da estrela vai ficando mais escasso. Não é que ele acabe de uma hora para outra. É como uma vela que, depois de muitas horas acesa,
começa a tremer suavemente, anunciando que a série está chegando ao fim. Imagine que você está sentado em uma colina, observando o pôr do sol. A luz muda de cor tão devagar que você quase não percebe. Primeiro é amarela, depois alaranjada, depois um tom avermelhado e profundo. É assim que a estrela começa a mudar. De dentro para fora, sem pressa nenhuma. Quando o hidrogênio no núcleo começa a diminuir, a fusão nuclear enfraquece um pouco. A energia que antes empurrava as camadas da estrela para fora perde um pouco de força. Então a gravidade, essa companheira paciente que sempre esteve ali, puxa a estrela levemente para dentro. O núcleo se comprime. E algo curioso acontece quando a matéria é comprimida dessa forma. A temperatura sobe. É como quando você aperta uma bola de borracha. Ela fica mais quente nas suas mãos. No caso da estrela, essa compressão aquece o núcleo a temperaturas ainda mais altas do que antes. E quando o calor se torna intenso o suficiente, algo novo começa. O hélio, aquele elemento que era apenas um produto da fusão do hidrogênio, agora se torna o combustível. Átomos de hélio começam a se fundir, criando carbono e oxigênio. Elementos que, um dia, farão parte de planetas, de oceanos, de seres vivos. Essa mudança é tão suave que, se você pudesse visitar a estrela, talvez não notasse nada diferente à primeira vista. Mas por dentro, ela está se transformando. Camadas diferentes de elementos se formam, como as camadas de uma cebola. No centro, os elementos mais pesados. Nas bordas, os mais leves. Imagine que você está flutuando no espaço, bem longe, observando essa estrela. Você perceberia que ela está ficando um pouco maior. Um pouco mais avermelhada. Como se estivesse respirando mais devagar, se preparando para uma nova fase de sua vida. Não há nada de assustador nisso. É apenas o ritmo natural do universo, onde tudo tem seu tempo. A estrela não sabe que está mudando. Ela simplesmente segue as leis da natureza, que a guiam com a mesma delicadeza com que o vento guia uma folha no outono. Cada etapa acontece porque a anterior preparou o caminho. O hidrogênio alimentou a estrela por bilhões de anos e, ao se transformar em hélio, deixou pronto o próximo combustível. E o hélio, ao se fundir, cria o carbono e o oxigênio que serão importantes mais adiante. É um ciclo gentil. Cada fim traz um novo começo. Cada mudança, por menor que seja, faz parte de uma história muito maior. A estrela envelhece, sim, mas envelhece com graça. Suas cores mudam, seu tamanho muda, sua composição muda. E em cada uma dessas mudanças, ela está criando algo novo. Algo que, muito tempo depois, poderá fazer parte de um mundo completamente diferente. Por enquanto, a estrela continua brilhando. Mais suave, talvez. Mais lenta. Mas ainda cheia de luz, ainda aquecendo o espaço ao seu redor com a calma de quem sabe que ainda tem muito a oferecer. Chapter 6 – A expansão vermelha. Chegamos agora a um momento de grande transformação na vida da nossa estrela. Depois de bilhões de anos brilhando com constância e calma, algo começa a mudar em seu interior. O hélio, que alimentava o núcleo, também começa a se esgotar. E quando isso acontece, a estrela precisa encontrar um novo caminho. Sem combustível suficiente no centro, o equilíbrio que mantinha a estrela estável por tanto tempo se desfaz, pouco a pouco. A gravidade continua puxando tudo para dentro, mas a energia que empurrava para fora já não é a mesma. Então a estrela faz algo surpreendente. Ela cresce. As camadas externas começam a se expandir, lentamente,
como uma bolha de sabão que vai ficando maior e maior. A estrela incha. Seu diâmetro aumenta dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes. O que antes era uma esfera compacta e brilhante se transforma em algo vasto e suave, com uma luz avermelhada e morna. Imagine que você está flutuando no espaço, observando essa transformação de muito longe. A estrela, que antes parecia um ponto brilhante e firme, agora se expande diante dos seus olhos como uma nuvem quente se espalhando pelo céu. Sua cor muda do branco ou amarelo para um vermelho profundo, como o tom do céu no final de um pôr do sol muito longo. É uma visão tranquila, apesar de sua enormidade. Essa estrela expandida é chamada de gigante vermelha. O nome é simples e descreve bem o que ela é: gigante, porque seu tamanho agora é imenso. Vermelha, porque sua superfície se resfriou bastante para brilhar nessa cor mais suave. Embora o núcleo ainda seja extremamente quente, as camadas externas estão muito mais frias do que antes. Uma gigante vermelha pode se tornar tão grande que, se estivesse no lugar do nosso Sol, suas bordas chegariam além da órbita de Mercúrio, de Vênus, e talvez até da Terra. Planetas que antes orbitavam a uma distância segura poderiam ser engolidos por essa nuvem de gás incandescente. Seria como se a estrela abraçasse tudo ao seu redor, puxando seus mundos para dentro de si. Mas não há pressa nesse processo. A expansão acontece ao longo de milhões de anos. É lenta e gradual, como a maré que sobe devagar numa praia calma. Se você pudesse observar de perto, não veria nada se mover. Apenas, com o passar de eras, notaria que a estrela está um pouquinho maior do que antes. Imagine que você está dentro de uma nave, a uma distância segura, olhando para essa gigante vermelha. O brilho dela é suave, quase acolhedor. Não é ofuscante como o de uma estrela jovem e quente. É mais parecido com a luz de uma lareira num quarto escuro. Uma luz que aquece sem incomodar. A superfície da gigante vermelha também se move de maneiras interessantes. Bolhas enormes de gás quente sobem do interior, chegam à superfície e se resfriam, afundando de volta. É um movimento lento e ritmado, como a respiração de alguém dormindo profundamente. A estrela pulsa, suavemente, como se estivesse viva. Nosso próprio Sol passará por isso um dia. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele também se expandirá e se tornará uma gigante vermelha. Mas isso está tão distante no futuro que é quase impossível de imaginar. É um tempo maior do que toda a história da vida na Terra. Por enquanto, o Sol continua calmo e estável, brilhando da mesma forma que sempre brilhou para nós. A gigante vermelha, apesar de sua aparência serena, carrega dentro de si os sinais do que virá a seguir. Mas por agora, ela simplesmente existe, enorme e tranquila, brilhando com sua luz avermelhada no escuro do espaço. Como uma lanterna antiga num quarto silencioso, oferecendo sua luz com gentileza, sem pedir nada em troca. Chapter 7 – O sopro final. Existe um momento na vida de toda estrela em que ela precisa se despedir de uma parte de si mesma. Não é um momento triste. É um momento de transformação, como uma árvore no outono, que deixa suas folhas caírem para que o vento as carregue para longe. A gigante vermelha chegou a esse ponto. Suas camadas externas, aquelas que um dia foram parte do seu corpo brilhante, agora estão prontas para seguir seu próprio caminho. O que acontece é algo suave e grandioso ao mesmo tempo. A estrela, já velha e cansada, não consegue mais segurar suas camadas externas com firmeza. A gravidade que antes mantinha tudo unido já não é forte o suficiente nas bordas. E então, como um suspiro longo e profundo, a estrela começa a soltar essas camadas para o espaço.
Não é uma explosão. É mais como um sopro. Um sopro quente e luminoso, que se espalha devagar pelo escuro do universo. Imagine que você está flutuando no espaço, a uma distância segura, observando esse momento. Você veria uma concha de gás brilhante se formando ao redor da estrela. Primeiro, ela é pequena e densa, com cores intensas. Depois, vai se expandindo, ficando mais fina e delicada, como um véu de luz que se abre em todas as direções. As cores são suaves. Tons de azul, verde, rosa e dourado se misturam, criados pelos diferentes elementos que a estrela forjou durante toda a sua vida. Essa concha de gás recebe um nome bonito. Os astrônomos a chamam de nebulosa planetária. O nome pode parecer estranho, porque não tem nada a ver com planetas. Quando os primeiros astrônomos observaram essas formações através de seus telescópios simples, há muitos séculos, elas pareciam pequenos discos redondos, semelhantes a planetas. O nome ficou, mesmo depois que descobrimos o que realmente são. Cada nebulosa planetária é diferente. Algumas parecem anéis perfeitos de luz. Outras têm formas alongadas, como ampulhetas feitas de gás brilhante. Existem nebulosas que se parecem com borboletas, com duas asas de luz se estendendo para lados opostos. Todas elas são belas, cada uma à sua maneira, como flocos de neve cósmicos. Enquanto as camadas externas se afastam, algo importante acontece no centro. O núcleo da estrela, que já não tem mais a pressão dessas camadas pesando sobre ele, começa a se contrair. Ele fica cada vez menor e mais denso. Imagine uma bola de matéria tão comprimida que uma colher dela pesaria toneladas. O núcleo brilha com um calor intenso, iluminando a nebulosa ao seu redor como uma lanterna no centro de uma tenda feita de seda colorida. A nebulosa planetária continua se expandindo, lentamente, ao longo de milhares de anos. O gás que a estrela liberou carrega consigo todos aqueles elementos que foram criados dentro dela: carbono, oxigênio, nitrogênio. Esses materiais se misturam com o espaço ao redor, enriquecendo as nuvens de gás e poeira que flutuam pela galáxia. Um dia, esses mesmos átomos poderão fazer parte de uma nova estrela, de um novo planeta, ou até de um ser vivo. É assim que a estrela se despede. Não com pressa, não com violência, mas com uma gentileza que dura milênios. Ela devolve ao universo aquilo que o universo lhe deu, transformado e enriquecido. O que resta no centro, aquele pequeno núcleo brilhante, continuará sua própria jornada. Mas essa é uma história para o próximo momento da nossa conversa. Por agora, podemos apenas contemplar a beleza silenciosa dessa despedida cósmica, esse sopro final que pinta o espaço com luz e cor. Chapter 8 – O coração remanescente. Quando as camadas externas da estrela se dispersam pelo espaço, algo permanece no centro. Algo pequeno, mas extraordinário. É o coração da estrela, o que sobrou de toda aquela jornada de bilhões de anos. Os astrônomos chamam esse objeto de anã branca. Imagine que você está flutuando no espaço, observando de longe. A nebulosa planetária se expande ao redor como uma bolha de luz colorida, e ali, no centro de tudo, brilha um ponto pequeno e intenso. É a anã branca. Ela tem aproximadamente o tamanho da Terra, mas carrega dentro de si quase toda a massa que a estrela um dia teve. Uma colher de chá de sua matéria pesaria tanto quanto um elefante inteiro. É difícil imaginar algo tão denso, tão compacto, tão diferente de tudo que conhecemos no nosso dia a dia. A anã branca não produz mais energia. A fusão nuclear, aquele processo que manteve a estrela brilhando por tanto tempo, já terminou. Não há mais hidrogênio suficiente,
nem hélio, nem outros elementos para queimar. O que resta é apenas o calor acumulado ao longo de bilhões de anos. Como uma pedra que ficou ao sol durante toda a tarde e agora, à noite, ainda irradia um pouco de calor. Assim é a anã branca. Ela brilha com a energia que já possui, sem gerar nada de novo. E esse brilho é suave. Uma luz branca e constante, sem as variações dramáticas que a estrela um dia conheceu. Sem expansões, sem contrações, sem tempestades em sua superfície. Apenas um brilho calmo e firme, como uma vela acesa em um quarto silencioso. Imagine que você está sentado em um jardim à noite, olhando para o céu. Entre todas as estrelas que cintilam, algumas delas são anãs brancas. Você não conseguiria distingui-las a olho nu, porque são muito pequenas e distantes. Mas elas estão lá, brilhando com paciência, contando em silêncio a história de estrelas que já viveram e já se foram. O processo de resfriamento de uma anã branca é incrivelmente lento. Ela vai perdendo calor aos poucos, ficando cada vez mais fria e menos brilhante. Primeiro, sua luz muda de branco para um tom amarelado. Depois, para um laranja suave. Com o passar de bilhões e bilhões de anos, ela se tornaria vermelha, cada vez mais escura, até que, um dia muito distante, deixaria de emitir luz completamente. Os cientistas chamam esse estado final de anã negra. Mas o universo ainda é jovem demais para que qualquer anã branca tenha tido tempo de chegar a esse ponto. Todas as anãs brancas que existem hoje ainda brilham, ainda guardam um pouco do calor de suas vidas passadas. Há algo reconfortante nessa ideia. Mesmo depois de tudo, depois de bilhões de anos de fusão nuclear, depois da expansão como gigante vermelha, depois de soltar suas camadas externas no espaço, a estrela não desaparece por completo. Seu coração permanece pequeno, denso, quieto, brilhando com uma luz que conta a história de tudo que veio antes. A anã branca é como uma memória. Uma lembrança luminosa de uma estrela que viveu sua vida inteira e agora descansa. Não há pressa. Não há urgência. Apenas o brilho suave de quem já fez tudo o que precisava fazer e agora pode simplesmente existir, em paz, na vastidão escura e tranquila do espaço. E enquanto a anã branca descansa, outras estrelas continuam suas jornadas. Algumas muito maiores, com destinos muito diferentes. Mas essa é uma história para outro momento. Chapter 9 – Estrelas massivas, uma vida acelerada. Até agora, acompanhamos a vida de uma estrela parecida com o Sol. Uma estrela tranquila, que brilha por bilhões de anos com paciência e constância. Mas nem todas as estrelas seguem esse caminho sereno. Existem estrelas muito maiores do que o Sol. Estrelas que vivem de um jeito completamente diferente. Imagine que você está flutuando no espaço, observando uma dessas estrelas de longe. Ela brilha com uma luz azulada, forte e intensa, como uma joia rara no meio da escuridão. Essa cor azul nos diz algo importante. Quanto mais quente uma estrela é, mais azulada ela se torna. E essa estrela é muito, muito quente. Sua superfície pode alcançar temperaturas várias vezes maiores do que a do Sol. Essas estrelas massivas podem ter 10, 20 ou até 50 vezes a massa do nosso Sol. Algumas são tão grandes que, se colocássemos uma delas no lugar do Sol, ela se estenderia até a órbita de Júpiter. É difícil imaginar algo tão vasto. Mas, apesar de todo esse tamanho e poder, elas guardam um segredo curioso. Quanto maior a estrela, mais curta é a sua vida. Pode parecer estranho. Uma estrela com tanto combustível deveria durar mais tempo, não é mesmo?
Mas acontece o contrário. As estrelas massivas queimam seu combustível com uma velocidade enorme. Elas são como fogueiras gigantes que consomem toda a lenha em poucas horas, enquanto uma vela pequena queima suavemente por toda a noite. O Sol vai brilhar por cerca de 10 bilhões de anos. Uma estrela com 20 vezes a sua massa pode durar apenas alguns milhões de anos. Parece muito tempo para nós, mas no ritmo do universo, é apenas um instante. No núcleo dessas estrelas, a fusão nuclear acontece com uma intensidade impressionante. A pressão e a temperatura são tão altas que os átomos se fundem com uma rapidez que o Sol jamais conhecerá. A energia produzida é tão grande que a estrela brilha milhares de vezes mais do que o Sol. Algumas dessas estrelas são tão luminosas que podem ser vistas a distâncias imensas, atravessando galáxias inteiras com o seu brilho. Imagine que você está agora um pouco mais perto dessa estrela azulada. Você pode sentir, mesmo na imaginação, o calor intenso que ela irradia. Ventos estelares sopram de sua superfície, lançando partículas pelo espaço a velocidades enormes. Esses ventos são tão fortes que a estrela vai perdendo parte de sua massa ao longo da vida, como se estivesse se desfazendo lentamente enquanto brilha. Apesar de sua vida breve, essas estrelas têm um papel muito importante no universo. É dentro delas que os elementos mais pesados são criados. Enquanto o Sol transforma hidrogênio em hélio, as estrelas massivas vão muito além. Elas fundem hélio em carbono, carbono em oxigênio, e assim por diante, criando camadas de elementos diferentes, como as camadas de uma cebola. E quando o combustível finalmente se esgota, o destino dessas estrelas é muito mais dramático do que o de uma estrela como o Sol. Não haverá uma despedida suave, nem um resfriamento lento. Algo muito mais grandioso as espera. Mas, por enquanto, deixemos essa estrela azulada brilhar. Ela está ali, no céu escuro, queimando com toda a sua força. Uma vida curta, sim. Mas uma vida que ilumina o universo de uma forma que poucas coisas conseguem. E há uma beleza tranquila nisso. Mesmo as coisas que duram pouco podem deixar marcas profundas. Chapter 10 – A Forja Cósmica. Dentro das estrelas mais massivas, algo extraordinário acontece. Algo que nos conecta diretamente ao cosmos. Enquanto estrelas como o nosso Sol fundem hidrogênio em hélio durante quase toda a sua vida, as estrelas gigantes vão muito além. Elas continuam fundindo, criando elementos cada vez mais pesados. É como se a estrela fosse uma artesã paciente, moldando a matéria em formas cada vez mais complexas. Imagine que você está flutuando no espaço, olhando para o interior de uma dessas estrelas colossais. Se pudesse enxergar através das camadas de gás brilhante, veria algo parecido com uma cebola. Cada camada, uma dentro da outra, com composições diferentes. Na camada mais externa, o hidrogênio ainda se funde em hélio, como em qualquer estrela comum. Um pouco mais abaixo, o hélio se transforma em carbono. Mais fundo ainda, o carbono vira oxigênio. E assim por diante, camada após camada, como anéis concêntricos de transformação silenciosa. Esse processo é lento e grandioso. Cada nova camada leva menos tempo para se formar do que a anterior. A fusão de hidrogênio pode durar milhões de anos. A fusão de hélio, centenas de milhares. Mas as etapas seguintes se aceleram. O carbono se funde em alguns séculos. O oxigênio, em 1 ou 2 anos. E o silício, a última etapa antes do ferro, dura apenas alguns dias. A estrela trabalha cada vez mais rápido, como se soubesse que seu tempo está chegando ao fim. O carbono que existe nos seus ossos foi criado dessa maneira.
O oxigênio que você respira neste momento também. O cálcio dos seus dentes, o ferro do seu sangue. Todos esses elementos nasceram no coração quente de estrelas que viveram e morreram muito antes do nosso Sol existir. É um pensamento que traz uma certa paz. Saber que somos feitos de matéria antiga, forjada nas profundezas do cosmos. Imagine que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu noturno. Cada ponto de luz que você vê é uma estrela. Algumas delas, as maiores e mais brilhantes, estão neste exato momento criando novos elementos em seus núcleos. Silenciosamente. Pacientemente. Sem pressa. A mesma paciência que moldou os átomos do seu corpo há bilhões de anos. No centro dessa forja cósmica, as temperaturas alcançam bilhões de graus. Números tão grandes que perdem o significado. Mas o que importa não são os números. O que importa é o resultado. A cada momento, novos átomos de oxigênio surgem. Novos átomos de silício. Novos átomos de enxofre e magnésio. A estrela cria, camada por camada, os ingredientes de futuros planetas, futuros oceanos, futuras formas de vida. Há algo de reconfortante nessa ideia. A matéria não se perde. Ela se transforma. Os átomos que uma estrela cria hoje poderão, daqui a bilhões de anos, fazer parte de um mundo completamente novo. Talvez de um ser que olhará para o céu e se perguntará de onde veio. Assim como nós fazemos agora. Mas essa forja tem um limite. A estrela consegue fundir elementos até chegar ao ferro. O ferro é especial. Ele é o elemento mais estável que existe. Para fundir o ferro em algo mais pesado, a estrela precisaria gastar mais energia do que receberia de volta. É como tentar subir uma montanha que não tem outro lado. Quando o ferro se acumula no núcleo, a forja cósmica se aproxima do seu momento final. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Por enquanto, descanse com a ideia de que cada átomo do seu corpo carrega a memória de uma estrela. Você é feito de luz antiga, de calor que brilhou há muito tempo. E isso é algo muito bonito. Chapter 11 – O estrondo final. Durante milhões de anos, a estrela massiva trabalhou em silêncio. Camada por camada, ela transformou elementos leves em elementos mais pesados, como um artesão paciente moldando sua obra. Mas agora, no centro dessa estrela gigante, algo diferente acontece. O núcleo se encheu de ferro. E o ferro é especial. Ele não libera energia quando se funde. É como se a estrela tivesse chegado ao fim de um longo caminho e não pudesse mais dar nenhum passo adiante. Imagine que você está flutuando no espaço, muito longe, observando essa estrela enorme. Por fora, ela ainda brilha como sempre. Parece tranquila. Mas por dentro, algo está mudando. O forno que mantinha a estrela viva por tanto tempo está se apagando. A fusão nuclear, aquela força que empurrava para fora e mantinha tudo em equilíbrio, está ficando mais fraca. E a gravidade, que sempre esteve ali esperando, começa a vencer. O que acontece a seguir é rápido. Muito rápido. Em apenas alguns segundos, o núcleo da estrela desmorona sobre si mesmo. Toda aquela matéria, comprimida em um espaço cada vez menor. A temperatura sobe para bilhões de graus. É difícil imaginar um número tão grande, mas pense assim, o centro da estrela se torna o lugar mais quente do universo naquele instante. E então, como uma bola que foi apertada com muita força e solta de repente, a estrela explode. Essa explosão se chama supernova. A energia liberada é tão grande que, por algumas semanas,
Uma única estrela pode brilhar mais do que todas as outras estrelas de sua galáxia juntas. Uma luz que viaja pelo espaço em todas as direções, como uma onda suave se espalhando na superfície de um lago infinito. Mas a supernova não é apenas luz. Ela carrega consigo todos aqueles elementos que a estrela passou sua vida inteira criando: carbono, oxigênio, silício, ferro e muitos outros. Esses elementos são lançados para longe, misturando-se com as nuvens de gás e poeira que flutuam pelo espaço. É como se a estrela estivesse devolvendo ao universo tudo o que recebeu, e um pouco mais. Imagine que você está observando essa nuvem de matéria se espalhando lentamente pelo espaço escuro. Ela brilha com cores suaves, vermelhos e azuis e dourados, como uma pintura feita com tintas de luz. Não há som, apenas o movimento silencioso da matéria viajando pelo vazio. É estranho pensar que algo tão violento possa parecer tão bonito visto de longe. E aqui está algo que vale a pena saber. Alguns dos elementos mais pesados que existem, como o ouro e a prata, só podem ser criados nesse momento exato. No calor intenso da explosão de uma supernova. Cada anel de ouro, cada moeda de prata que já existiu na Terra foi forjada na explosão de uma estrela que morreu muito antes do nosso Sol nascer. Essas nuvens de matéria enriquecida vão viajar pelo espaço por milhões de anos. Aos poucos, a gravidade vai reunir esse material novamente. Novas nuvens vão se formar. E dentro dessas nuvens, o mesmo processo que vimos no início da nossa história vai começar de novo. A matéria vai se juntar, vai esquentar, e uma nova estrela vai nascer. Talvez com planetas ao seu redor. Talvez com um pequeno mundo azul onde, um dia, alguém vai olhar para o céu e se perguntar de onde viemos. A supernova não é um fim. É uma passagem. A estrela se foi, mas tudo o que ela criou continua existindo, espalhado pelo cosmos, esperando para se tornar parte de algo novo. Chapter 12 – Legados Estelares. Depois que a supernova se dissipa, depois que a luz intensa se apaga e o silêncio volta a preencher o espaço, algo permanece. Sempre permanece. Porque as estrelas, mesmo ao morrer, deixam algo para trás. Um legado. Uma marca no tecido do universo. O que resta depende de quão grande a estrela era durante sua vida. E cada legado é diferente, cada um com sua própria beleza silenciosa. Vamos começar pelas estrelas menores, aquelas que viveram com calma e morreram com suavidade. Lembra da anã branca, aquele pequeno núcleo denso que restou depois que as camadas externas foram sopradas para o espaço? Ela é um dos legados mais comuns do universo. Um diamante cósmico, brilhando fracamente no escuro. Pequena como a Terra, mas pesada como o Sol. Uma colher de chá de sua matéria pesaria toneladas. A anã branca não produz mais energia. Ela apenas descansa, se esfriando aos poucos, como uma brasa que foi retirada da fogueira. Com o tempo, ao longo de bilhões e bilhões de anos, ela se tornará completamente escura. Uma anã negra. Mas o universo ainda é jovem demais para que isso tenha acontecido. Todas as anãs brancas que já existiram ainda brilham, mesmo que fracamente. Agora, imagine que você está flutuando no espaço, se aproximando de algo muito diferente. Uma estrela de nêutrons. Este é o legado das estrelas que eram grandes, mas não enormes. Depois da supernova, o núcleo que sobrou foi comprimido com tanta força que os próprios átomos se desfizeram. Os prótons e elétrons se fundiram, criando nêutrons. A matéria foi espremida até um ponto quase impossível de imaginar. Uma estrela de nêutrons tem o tamanho de uma cidade, talvez 20 quilômetros de diâmetro.
Apenas isso. Mas ela contém mais matéria do que o Sol inteiro. Uma colher de chá pesaria 1 bilhão de toneladas. Algumas estrelas de nêutrons giram muito rapidamente, emitindo feixes de energia como um farol na costa. Os astrônomos as chamam de pulsares. Elas giram e pulsam, com uma regularidade tão perfeita que, quando foram descobertas pela primeira vez, alguns cientistas se perguntaram se poderiam ser sinais de civilizações distantes. E depois, há o legado das estrelas mais massivas de todas: os buracos negros. Imagine que você está observando de muito, muito longe. É mais seguro assim. Quando uma estrela verdadeiramente gigantesca explode, o núcleo que sobra é tão pesado que nenhuma força no universo consegue impedir seu colapso. A matéria se comprime para dentro, cada vez mais, até se concentrar em um ponto infinitamente pequeno. A gravidade ao redor se torna tão intensa que nada consegue escapar. Nem a matéria, nem a luz, nem o tempo, que parece se comportar de maneira estranha perto desses objetos. O buraco negro não emite luz. Ele é invisível. Mas podemos perceber sua presença pelo que acontece ao seu redor. O gás que se aproxima demais gira em espiral, aquecendo-se até brilhar intensamente antes de desaparecer para sempre. Cada um desses legados é diferente. A anã branca, descansando em silêncio. A estrela de nêutrons, girando com precisão. O buraco negro, guardando seus segredos na escuridão. Mas todos compartilham algo em comum. Todos são feitos da matéria que um dia brilhou no coração de uma estrela. Todos carregam a memória de uma vida que já foi vivida. E enquanto esses remanescentes descansam, os elementos que foram espalhados pela supernova já estão viajando pelo espaço. Lentamente, silenciosamente, eles se misturam com nuvens de gás e poeira. E ali, com o tempo, a gravidade começará seu trabalho novamente. Chapter 13 – Poeira de Estrelas. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelas estrelas. Uma jornada que começou em silêncio, no coração de uma nuvem de gás e poeira, e que agora termina aqui, com você, descansando tranquilamente. Vamos relembrar, com calma, tudo o que vimos juntos. Vimos como as estrelas nascem. Em nebulosas imensas, a gravidade reúne partículas de gás e poeira, lentamente, pacientemente, como quem junta grãos de areia na palma da mão. Aos poucos, a matéria se aquece, se comprime, até que uma faísca silenciosa acende o fogo da fusão nuclear. E assim, uma estrela começa a brilhar. Vimos como elas vivem. Durante bilhões de anos, cada estrela mantém um equilíbrio perfeito entre a força que a puxa para dentro e a energia que a empurra para fora. Uma dança invisível e constante, como a respiração calma de alguém que dorme profundamente. Vimos como elas envelhecem. O combustível se esgota, e a estrela se transforma. Algumas incham e se tornam gigantes vermelhas. Outras, mais massivas, fundem elementos cada vez mais pesados em seus núcleos, como uma forja antiga trabalhando sem pressa. E vimos como elas morrem. Algumas se despem de suas camadas externas, formando nebulosas planetárias, e deixam para trás uma pequena anã branca que se apaga devagar. Outras explodem em supernovas, espalhando seus tesouros pelo espaço. E algumas poucas colapsam em buracos negros, lugares tão profundos que nem a luz consegue sair. Mas a morte de uma estrela nunca é o fim. Os elementos que ela criou durante toda a sua vida, o carbono, o oxigênio, o ferro, todos eles são devolvidos ao espaço. Eles se misturam com as nuvens de gás e poeira. E dessas nuvens, novas estrelas nascem.
Novos planetas se formam. E, em alguns desses planetas, a vida pode florescer. Imagine que você está deitado em um campo aberto, olhando para o céu noturno. Milhares de estrelas brilham acima de você. Cada uma delas está em algum momento dessa jornada que acompanhamos juntos. Algumas acabaram de nascer. Outras brilham há bilhões de anos. Outras já estão se despedindo. E a luz que chega até seus olhos viajou por distâncias tão grandes que é difícil até imaginar. Agora, pense em algo extraordinário. Cada átomo do seu corpo já esteve dentro de uma estrela. O cálcio dos seus ossos, o ferro do seu sangue, o oxigênio que você respira neste momento. Tudo isso foi criado no coração de estrelas que viveram e morreram muito antes da Terra existir. Você é feito de poeira de estrelas. Literalmente. Isso significa que você não está apenas olhando para o universo. Você faz parte dele. Você é o universo contemplando a si mesmo. Os mesmos átomos que brilharam em estrelas distantes agora formam seus olhos, suas mãos, seu coração que bate calmamente enquanto você descansa. E o ciclo continua. As estrelas de hoje estão criando os átomos que formarão os mundos de amanhã. Daqui a bilhões de anos, os elementos que compõem o nosso Sol serão devolvidos ao espaço. E talvez, em algum lugar muito distante, eles façam parte de uma nova estrela, de um novo planeta, de uma nova história. Não há pressa nesse ciclo. Ele acontece na escala do universo, onde o tempo flui como um rio largo e sereno. Tudo se transforma, tudo se renova, tudo encontra seu lugar. Então, enquanto você se acomoda para dormir, lembre-se de que você carrega dentro de si a história de bilhões de anos. Você é feito da mesma matéria que as estrelas.